Gratidão. E aqui uma mensagem hoje da nossa egrégora, uma mensagem mais forte, né? Uma mensagem para a gente se manter aí nessas frequências, nesse caminho, mas uma percepção muito grande de uma mudança de ponto. Então, estamos mudando de ponto. O que significa isso, né? Significa que nós estamos entrando em frequências mais altas, frequências mais elevadas, frequências da nova Terra. Então, são frequências onde a dualidade, onde a discórdia, né, e todas essas energias mais densas, mais negativas, começam a se dissolver, começam a se dissipar e passam a não estar mais caminhando de alguma forma, né, nas nossas frequências, incluindo todas as pessoas que estão participando, né, que assistem os vídeos e que também participam desse trabalho de alguma forma, estão recebendo todas essas frequências mais elevadas e fazendo parte dessa egrégora. Então, entendendo, gente, que tudo é energia, né? Então, a partir do momento que nós estamos disponíveis para um processo evolutivo, para um processo de ascensão das nossas almas, né, das nossas consciências, nós adentramos e nos conectamos com aqueles semelhantes, com os nossos semelhantes, com aqueles que também estão nessa jornada, nesse caminho. Então, a força de uma egrégora é muito grande, gente, muito grande. Então, nós, digo, as consciências que nos acompanham, né, e uranianos e diversos outros seres de diversas orbes, com diversos níveis de consciência, de conhecimentos, de frequência, né? Entendendo que tudo é frequência, energia, conhecimento, né? Então, todos esses conhecimentos que a gente começa a receber, além daquilo que a gente já percebia, já estava vivendo, estão vindo novas informações, novas percepções, muito mais amplas, e que nos permitem viver de uma maneira muito mais integrada. Então, essas frequências que estão chegando agora, digo um novo ponto, né? Porque essas frequências que estão chegando estão permitindo que a gente una, né? Que a gente integre com mais facilidade a nossa alma, né? A nossa consciência, a nossa fisicalidade, para que a gente possa viver a experiência humana, a experiência nesse corpo físico que nós estamos, de uma maneira mais integrada e mais simples. Então, a informação que chega é: nós estamos fazendo recebendo, né? Recebendo e mantendo essas frequências. Quanto mais a gente percebe e mais a gente mantém a frequência elevada, digo frequência elevada no ponto mais alto que cada um conseguir, né? A pessoa não precisa se esforçar, né, e chegar num nível que a sua fisicalidade não está preparada. Não é isso. Mas o máximo que ela consegue de estar, por exemplo, numa frequência de neutralidade, de aceitação. Mesmo que a circunstância externa não esteja ainda muito favorável, ou que ela esteja vivendo desafios, também não há, né? O que acontece é a gente se manter no nível de consciência de aceitar que aquilo é transitório, que vai passar, mas que na nossa consciência nós aceitamos isso como realidade, como verdade. Ou seja, sabemos que estamos transitando por esses estados e que em algum momento eles vão se tornar mais e mais estáveis, o que não quer dizer parado, gente, ninguém vai parar, né? Vai falar, não, agora está ótimo, parou aqui, né? A gente nunca vai entrar nessa zona de conforto, porque não existe zona de conforto dentro de um processo evolutivo. Porém, a gente vai entrar numa frequência onde a gente consegue se manter bem, independente do mundo lá fora. Então, o objetivo é estabilizar essas frequências mais altas dentro dos seres, né? E que eles consigam criar e perceber conscientemente o que está acontecendo com eles. Para quê? Para evitarmos toda e qualquer informação externa que não esteja coerente, condizente com a nossa essência. Então, com a nossa vida, com o nosso propósito, com a nossa missão, digamos assim, né? Então, o papel de uma egrégora é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que se unir, as energias vão sendo
unidas e reunidas por seres que são semelhantes em consciência, em alma, inclusive em missão e propósito. Então, algumas coisas foram sinalizadas que existem alguns seres que possam estar aqui, que estaremos, né, na próxima fase aí da Terra, juntos, desenvolvendo determinadas atividades. Então, é importante que a gente se mantenha nas frequências que são elas que nos unem. Então, eu percebo uma coisa, o outro percebe também. E isso cria a união entre essas pessoas, porque elas estão se entendendo, né? Então, o objetivo é elas compreenderem umas às outras e colaborarem umas com as outras. Então, quando eu mantenho a minha frequência elevada e estou passando de ponto, estou indo para outro, aqueles grupos que estão coligados a mim estão recebendo tudo isso. Então, eles vão receber essas energias também, vão receber essas informações, mesmo que não percebam naquele momento, mas aquilo vai estar disponível no seu campo, entendendo que estamos dentro de um campo, né? O campo eletromagnético, que eu estou disponibilizando através dessa egrégora. Então, esse campo informacional vai chegar àquele ser que também está fazendo um processo que está dentro dessa jornada da própria, que a egrégora foi criando, né? Que são conjuntos, né? Grupos de almas, grupos de seres, grupos de pessoas que estão voltadas para o mesmo objetivo. Então, isso vai crescendo e vai trazendo mais consciência. Então, quanto mais eu me torno consciente, mais eu levo essa energia para o outro e o outro vai perceber isso também. Entendendo que cada um vai perceber e vai sentir e vai viver de acordo ao seu próprio processo interno. Então, não é que um tem que ser igual ao outro. Ninguém é igual a ninguém. Mas a informação, a energia vai sendo transmitida. Por quê? Porque aquele que está ancorando, que tem como papel, como representação daquele planeta, vamos dizer assim, né? Como representante dessa egrégora, eu estou ancorando e estou fazendo isso. Então, eu vou experimentando todo tipo de situação, de percepção de como operam as leis superiores, como é que funciona, como é que não funciona, né? Então, o que é energia, por exemplo, né, como mencionado em outros vídeos, de escassez, o que é isso? Então, tudo isso já foi experienciado, já foi testado, já foi percebido como energias criadas artificialmente. Então, o que você vai começar a perceber dentro desse novo movimento? O que é verdadeiro, entre aspas, não estamos falando de verdade absoluta, né? Mas o que é verdadeiro para nós, nossa essência, quando você se sente feliz, alegre, de bem, né? Bem com a vida. Quando você sente esse bem-estar, esse ponto que você tocou, é uma frequência que está num nível além da nossa mente. Então, quando você sentir paz, sentir alegria, independente do que tem lá fora, independente do seu momento, inclusive, de como esteja o seu momento, isso é o ancoramento, você já está recebendo energias superiores. Então, são as energias superiores se movendo dentro de cada ser para fazer com que ele se eleve, ajudá-lo no processo e transmutar energias que não correspondem mais a essa nova Terra, que são energias ainda que nós temos, todos nós no sistema, temos ainda energias que podem ser de terceira dimensão, mas isso está aumentando, né? Então a informação que chegou é que está aumentando a velocidade de retirada completa de energias de terceira dimensão baixas, né? Então, energias densas, que são as energias densas, são as energias que impedem a gente de crescer. Então, estou desenvolvendo um projeto, não pode. Estou desenvolvendo tal coisa, não pode. Aquilo tem um freio, né? Você quer se sentir, a pessoa está fazendo um movimento para se sentir bem e aí alguma coisa tira ela dali. Então, isso são o jogo de energias ainda da terceira dimensão que estão transitando para outro lugar.
Então a informação é isso, está indo para outro lugar, não mais estará dentro do planeta Terra, porque o planeta Terra não comportará mais essas energias, não tem como mantê-las, porque diante de uma frequência mais alta não é possível. Né? A frequência mais alta ela dissolve aquela energia, então ela impede aquela energia de entrar dentro do campo. Então a egrégora, na verdade, que é o conjunto, grupos que foram criados há muito tempo. Então esses grupos eles vêm acompanhando todo o processo desde onde a gente veio. Então não é uma coisa que você criou só aqui no planeta Terra. São grupos, né? São consciências, são mentores, são seres de elevada frequência, consciência e conhecimento que nos acompanham dentro desses grupos, essa que a gente chama egrégora. Então, egrégora é uma, vamos dizer assim, uma grande entidade, né, composta por muitos seres que estão voltados para o mesmo objetivo. Então, um vai transmitindo para o outro, muitas vezes, sem se conhecer presencialmente. Né? Então, isso aconteceu comigo durante muito tempo, até que eu encontrei algumas pessoas. Então, esse movimento a gente pode materializar, ou seja, manifestar, inclusive, pessoas que estão coligadas aqui. A gente pode vir a manifestar uma situação real onde todos nós estaremos envolvidos, participando de atividades. Por quê? Porque isso é uma representação física do nosso trabalho. Então a gente não tem nunca que criar expectativas, nem nada disso, porque o objetivo do trabalho não é criar expectativas, se isso vai se dar, como vai ser, né? Se a gente vai todo mundo, né, festejar, qual vai ser a celebração, não é para a gente criar, né? A mensagem é não crie expectativas, porém existe uma lei superior, que é a lei da manifestação. Então a lei da manifestação é, se houver a real necessidade de esses seres estarem juntos, né? Assim como a gente encontra várias pessoas, já encontrou várias, mas estarem todos ali participando de um determinado projeto, de uma determinada atividade, isso vai acontecer porque é uma lei superior. É a lei da necessidade unindo os seres para integrar um movimento na nova Terra. Então não é um movimento de velho mundo, não é um movimento de bandeiras que a gente vai ficar agitando, né? Nada disso, mas é um movimento de consolidação, de construção de uma comunidade ou inclusive de uma cidade que já existe também, né? Então existem cidades mais inteligentes, cidades onde as pessoas vão viver de uma maneira diferente, onde todos esses princípios, né, entendendo, gente, que a primeira coisa é a consciência. Então a gente tem que internalizar isso, viver os princípios, são os princípios dos valores superiores. São o desapego. Né? O desapego é um primeiro ponto fundamental, ou seja, a gente tem que estar desapegado, não no sentido de largar as coisas, né? Mas desapegado do resultado, de como vai ser, e já ficar todo, né? A gente tem que estar entusiasmado, sim, mas não começar a traçar coisas da maneira humana, mental, com aquela mente. Por quê? Porque primeiro a gente tem que permitir que essa mente superior trabalhe a nossa mente, e então aí os grupos se unem já num outro ponto, ou seja, eles estão num outro nível de consciência, onde eles não vão brigar, não vai ter briga entre ninguém. Ao contrário, as coisas vão se manifestar, porque aí os próprios mentores, né, os próprios guias, mestres, nos orientam para a ação mais inteligente. Então não é aquela que a gente vai fazer do jeito que a gente fazia, né, do jeito que até hoje a gente fez a terceira dimensão, de fazer as coisas do nosso jeito. Eu faço do meu jeito, você faz do seu. Você vive do teu jeito, eu vivo do meu, e cada um acaba não fazendo nada, né? Porque as pessoas deixaram de se comunicar como seres humanos e passaram a responder, reagir somente aos interesses do ego, interesses pessoais, a ganância e todas essas
energias que não correspondem mais a uma nova Terra. Então, essa mudança de ponto traz para a gente a necessidade de uma conscientização muito grande de que o que está vindo é muito diferente de tudo que a gente já viveu. Muito diferente, não no sentido, meu Deus, o que vai ser, né? Não no sentido de amedrontar, nem de assustar, nem de nada disso, mas no sentido de mostrar que aquilo que a gente vem fazendo na nossa consciência, que a gente vem buscando mais paz, mais harmonia, estar em alinhamento com as pessoas, né? Estarem vibrando numa vibração coerente com o planeta, está acontecendo. Então vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos construindo isso dentro de nós mesmos. Então essa frequência que está sendo disseminada, juntamente com todos os conhecimentos, informações, etc., ela vai sendo administrada, vamos chamar assim, de acordo a cada ser, de acordo ao nível de capacidade de cada um e da sua tarefa, do seu propósito de vida, né, do que ele veio fazer aqui, e as pessoas vão se unir para uma visão mais ampla, mais unida, e que essa visão vai proporcionar, materializar uma nova situação. Então, novas realidades, novas situações estão disponíveis, sim, e esse é o próximo ponto. Então, o próximo movimento é de disseminação de conhecimentos mais amplos da nossa própria vida física, né? Então, como a gente melhora isso? Então, começa pela nossa atividade, qualquer atividade que a gente esteja fazendo, a gente tem que fazer essa atividade com atenção, com dedicação, com alegria, com estado de presença. Então, a gente tem que trazer essa vibração nova, não aquela mente antiga que já faz as coisas assim, no automático. Não. Então, você tem que buscar parar, trazer essa energia que está chegando até você, que é uma energia superior, que é uma energia diferente, criativa, e buscar desempenhar as suas atividades com essa visão. Aí, a partir disso, a mente vai sendo trabalhada e você vai também se trabalhar para manifestar, aterrar, né, essa energia na sua vida. Então, cada movimento que você faz dentro dessa nova energia, você é apoiado por toda a egrégora. Então, eu estou fazendo um movimento aqui, em todas essas energias que estão me vindo, já não sou eu sozinha fazendo nada. Então, essas energias me apoiam, me trazem informação e me fazem fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, esse é o grande objetivo, né, de todo esse trabalho, para a gente sair da mesmice, sair daquela repetição de padrões energéticos antigos, de falta, disso não pode, isso eu não consigo fazer. Então, tudo o que a gente não conseguir, não tem problema, a gente vai ser ajudado. Então, esse é o ponto. Se a gente quer fazer, eu não consigo fazer isso aqui, mas você quer fazer, vai ser ajudado. Por quê? Porque dentro dessa energia, dessa frequência que estamos disponibilizando, existem seres que sabem fazer e que podem te ajudar no como fazer aquilo. Então, a gente só precisa estar no estado de presença, estar no agora. Porque senão nós vamos cavocar, lembra aquela biblioteca velha? Nós vamos pegar aqueles livros capengando lá e vamos começar a tirar memórias que não fazem mais sentido nenhum para a nossa vida no momento, né? Então eles falam, não, esteja no estado de presença, por quê? Porque você vai receber uma informação muito mais atualizada. Então, a atualização acontece quando a gente está no estado de presença. Aí você saca uma coisa, percebe outra, cai uma ficha. E todos esses movimentos, porque você não está mais nem no passado, com a sua biblioteca lá, e nem com a expectativa de, meu Deus, eu quero, porque senão você desloca a energia para um futuro com uma ação que muitas vezes não é bem aquela. Então, o entusiasmo, inclusive visões podem acontecer, né? Tem pessoas, obviamente, que já desenvolvem, já têm essa clarividência e essa percepção muito mais apurada. Então, para essas pessoas, elas já estão vendo o que vem, né?
Então elas estão, na verdade, a realidade é um desdobramento. Então, o que acontece? Nós estamos aqui, mas entendendo que nesse espaço-tempo é retroativo. Então, o plano, né, para os seres que estão lá, em outro nível de consciência mais elevado, eles veem que já foi feito, na Terra já aconteceu. Mas até que chegue no nosso espaço aqui, nessa realidade, tem um tempo por conta da densidade, da percepção da densidade que nós estamos. Então, é um desdobramento. Já foi, mas agora vai estar chegando para a gente viver. E aí a gente começa a viver isso e daqui a pouco se torna uma realidade e a gente nem vai lembrar mais de terceira dimensão. Então, esse é o objetivo. O objetivo é a gente começa a viver aquilo, automaticamente aquilo que a gente já viveu desaparece, porque nós não vamos viver mais transição planetária, terceira para quinta. Nós vamos viver a versão, né, que nós viemos viver dentro da frequência, de uma única frequência ascensional. Então aí a gente sai completamente desse estado de transição. Então isso é importante a gente fazer. Como a gente vai perceber isso? A partir dos pensamentos, sentimentos e tudo isso. Se você continua tendo ainda coisas de terceira dimensão, ou está assistindo o noticiário, está lá impactado, você está criando mais a terceira dimensão. Então o objetivo agora é unir essas pessoas que estão voltadas para a quinta dimensão, que já compreenderam que nós criamos a realidade, que não, as notícias elas são somente uma manifestação de um estado de consciência, de um sistema fabricado para levar guerra, medo e etc. Né? Para proliferar em estados energéticos que não correspondem à evolução. Quando a gente entende isso, não observe aquilo, não é que a gente vai ficar alienado, nada disso, mas a gente deixa de observar aquilo que a gente sente que não faz bem. Por quê? Porque o sentimento está te dizendo aquilo não é para você. Então o seu eu superior está falando com você, está gritando, né? Falando, isso aqui de novo, isso aqui não é para você. Aí você, opa, vira, muda de direção e vai fazer outra coisa, né? Então esse movimento agora está vindo muito forte, por quê? Porque chega um momento de consolidação dessas linhas do tempo. Então é o momento de a gente se concentrar e aproveitar ao máximo essa energia dessas egrégoras que estão disponibilizando todo o conhecimento e ajuda que a gente pode precisar para entrarmos, adentrarmos e mantermos. Por que é importante manter, né? O que é o mais difícil do processo, né, de evolução? É manter. Manter o estado. Você já alcançou determinado ponto. Vamos imaginar que você tem lá, no gráfico, você tem 5 pontos. Você alcançou o terceiro. Aí você começa a cair para o segundo de novo, que você começa a olhar para o lado que não é para lá. Então esse é o ponto. O ponto é, estamos ali, vamos para o próximo. Não olhamos para trás, queimamos a ponte. Por mais que doa, se essa for a determinação superior, do seu eu superior, você tem que seguir a determinação do seu eu superior. Né? E o eu superior, quando você falar com ele, aceitar que ele, né, o Deus que está te comandando, está te dizendo, isso é o melhor para você, não tem questionamento, porque como é que eu vou saber o que é o melhor para mim se o todo no meio do Deus não disser para onde eu tenho que ir? Então eu vou cair na armadilha da terceira dimensão e ficar lá acreditando aquelas coisinhas, né? Aquela rede. Você não quer essa rede? Por que você não quer? Fica com ela. Né? E assim é o mundo da terceira dimensão. E começa a te iludir. Olha, isso aqui é mais confortável. Olha, isso aqui é mais bonito. E é o falso ouro, né? Como se diz, né? Então a gente tem que estar atentos, né, para não nos iludirmos com essas coisas que já não correspondem mais ao momento atual e focarmos nessa frequência que está chegando agora, que ela visa a consolidação daquilo que nós escolhemos. Então, o que cada um de nós já escolheu está vindo.
Então não é uma realidade que você vai buscar, é uma realidade que está vindo para você. Então, como você dissesse, você está vivendo um novo, a sua nova versão você está vestindo, né? Vestiu a sua nova versão, a velha foi internalizada, né? Foi ajustada e agora você vai viver a nova. E tudo o que está dentro tem que se manifestar fora. Então, o movimento, quando a gente começa a fazer um movimento individual, é super importante. Então, cada pessoa que está fazendo o seu movimento individual, é muito importante que permaneça no seu trabalho interno, no seu trabalho evolutivo, porque ela vai receber todo esse apoio das egrégoras e ela vai futuramente também fazer parte disso, né? Então vai crescendo isso, né? Vai se consolidando isso. E tudo se torna uma energia potente, criativa. Então aí o que um está fazendo para si, não está fazendo mais só para si, porque na medida em que eu faço, que eu testo, né, vamos dizer assim, aquilo funciona, eu disponibilizo. Mesmo que eu não esteja falando com a pessoa, eu estou disponibilizando em meditação, estou disponibilizando no campo daquilo que eu estou fazendo. Então, o outro pode acessar se ele precisar. Então, esse é o grande movimento energético de ascensão, porque ninguém consegue ascensionar sozinho. Né? Imagina nós sairmos de uma dimensão, terceira dimensão, com frequências de 50 Hz, né? Para uma frequência acima de 200, chegarmos a 290, 300, 500, sem o apoio, né? Não teria como, a gente não conseguiria fazer esse movimento. Seria totalmente inviável, impossível. Então a gente consegue, por quê? Porque os seres que já passaram nos auxiliam, e aí nós auxiliamos aqueles que estão vindo. E aí tudo se une, e aí tudo começa a se mexer para o alto, para a luz, para o bem comum. E aí as coisas começam, aí acontece a verdadeira prosperidade. Por quê? Porque aí aquele que está buscando encontra, aquele que encontrou está no outro ponto. Então esse movimento, essa espiral ascendente, ela vai se movimentando cada vez mais rápido. Então como é que a gente faz a ascensão mais rápida? Com pessoas, junto com pessoas que também estão fazendo. Por quê? Porque aumenta o vórtice energético, aumenta, né, nosso quantum energético, e isso proporciona todo um movimento que vai gerar consequências extremamente positivas e favoráveis para a descida da linha do tempo que nós queremos. Então nós, né, a física quântica fala como é que acontece o tal colapso da função de onda, né? O famoso, é justamente assim. Se nós nos mantemos na frequência, então aí nós não estamos escolhendo, por exemplo, não, vou fazer isso porque eu quero minha casa não sei aonde. Você não está escolhendo. Mas você está fazendo um movimento, aquilo que estava destinado a você, que você já vinha tentando há séculos, se dá. Por quê? Porque você entra na frequência, na vibração daquilo que você queria. Você entra em fase, você entra naquela frequência e aquilo desce para você. Por quê? Porque aquilo estava numa frequência que você não tinha alcançado ainda. Então você acreditava que era impossível e que você só ia conseguir aquilo em 200 anos, né? Falando, não, só daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E aquilo se torna uma realidade. Então aquilo se torna uma realidade porque você alcançou um nível de consciência da vibração de estar naquela vivência, de estar naquela casa, de estar naquele lugar, de viver aquilo. Por quê? Porque aquilo tem uma frequência. Aquilo é uma realidade que exige consciência. Então muitas pessoas falam, não, eu quero lá o pacote de dinheiro com tantos X dinheiros. Mas ela tem consciência, o que ela vai fazer com aquilo? E se não tem, recebe uma informação, seja vibração de dinheiro, de casa, do que for, se recebe aquilo e aqui a pessoa não está preparada, ela desmorona.
Então, muitas vezes, a coisa não acontece não é porque a pessoa não é merecedora, é porque ela está sendo preparada, porque ela é merecedora, justamente porque ela é merecedora, ela precisa ser preparada para receber aquilo. Porque quando ela é preparada para receber, aquilo se dá e ela não vai ter um colapso, né? Por quê? Porque senão ela entraria. O que a espiritualidade nos diz aqui, né? A espiritualidade nos diz: se eu te entrego uma coisa que eu vou te prejudicar, que espiritualidade é essa? O meu eu superior me entregando algo que vai me prejudicar. Não existe. É impossível. Né? Então, o eu superior, aquele que é completo, que já sabe o caminho, né? O Deus, ele nunca vai te dar uma coisa que você não pode carregar, que você não é capaz, seja ela positiva ou seja ela negativa, entre aspas, ambos. Por quê? Porque tanto de um lado quanto do outro você entraria em descompensação energética vibracional. Então a pessoa hoje recebe, tá, você quer 100 milhões? Tá aqui para você. Aí a pessoa recebe os 100 milhões. Sente, gente, percebe aí do outro lado, né? Você recebe os 100 milhões e fala, ok, tá bom. O que é o dinheiro? É um meio de troca. Então, resolvemos o mundo. Resolvemos o mundo. Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos fazer nós baixamos a linha do tempo da quinta dimensão e já implementamos tudo se nessa quinta dimensão a gente precisar do dinheiro. Por quê? Porque tem isso também. Né? Então, isso vai ser necessário. Então aí entra a consciência para dizer, existem muitas formas de você realizar as coisas. Existem outras. Nós somos co-criadores da realidade. Como é que as civilizações mais evoluídas criam? Co-criam. Muitas já não têm mais o dinheiro. Então é aí que entra o ponto central de a gente sair das ilusões, desmistificar as coisas e não acreditar só que existe somente uma forma de a gente fazer as coisas. Né? Então, se a pessoa recebe isso e ela não está em alinhamento consciencial, ela vai pegar aquilo e vai falar, não, agora eu vou tirar férias para o resto da vida. E vai desperdiçar toda aquela energia, todas aquelas coisas em coisas fúteis, em coisas superficiais, em coisas que não vão levar ela a evoluir. Então ela vai regredir. Ao invés de crescer em consciência, ela vai desmoronar. Por quê? Porque ela não vai saber fazer o uso daquilo. Então toda a energia, o dinheiro é uma energia, a casa, todas as coisas têm consciência, são energia. Então, como a gente movimenta nós mesmos, como a gente movimenta as coisas. Então, isso precisa estar em alinhamento para que aquilo que a pessoa intenciona e é necessário para ela, venha para ela e vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Por quê? Porque está em alinhamento com quem ela é. Então, jamais vai causar danos e ela jamais vai desperdiçar. Ao contrário, ela vai receber aquilo com tanta gratidão, né? Por que ela vai receber com gratidão? Porque ela se tornou a gratidão. Porque ela todo dia agradece, mesmo por coisas que parecem pequenas, né? Então, às vezes a pessoa não agradece por uma coisa pequena e quer uma grande, né? Entre aspas, o grande. Então, o que é esse movimento desse momento? É a gente agradecer, trabalhar as frequências da gratidão, da elevação, né, de nós mesmos diante de um novo mundo. Então, como é que é esse novo mundo que nós queremos? Que mundo é esse que nós queremos? O que é essa nova terra? O que é essa quinta dimensão? Que reino é esse? Como as pessoas vivem? Então você começa a intencionar e questionar, questione, como é isso? Eu quero ver, quero saber, quero sentir. Então o seu eu superior vai começar a te mandar frequências, imagens, sons, ele vai começar a te projetar sobre você, já que você acredita que é possível,
ele vai começar a projetar uma nova versão do planeta, uma nova realidade. Então você começa a viver isso, começa a sentir isso, começa a agradecer por isso. Então aí a gente vai trazendo essas frequências para a manifestação. Então não existe uma nova Terra baseada na velha, por isso que é nova. Então a gente vai descobrir todo mundo junto, fazendo esses movimentos. Aí acontecem também meditações, né? Tudo isso são movimentos energéticos que a gente reúne pessoas, né, de diversos lugares, outros países, outros continentes, outros orbes, né? Nosso caso vem de outros mundos, né? Porque essa é a nossa coligação com os outros mundos, para que a gente possa trazer percepções, formas de viver mais integradas, onde o nosso ser não vai ficar o tempo todo correndo, que nem louco, buscando as coisas. Então, uma forma de vida mais unida, onde a gente respeita a natureza, onde a gente respeita os animais, onde a gente vive integrado com as pessoas, sem toda esse desalinhamento que aconteceu no planeta por conta das guerras, da fome, da falta de consciência, de conhecimento. Então vamos abraçar essas novas frequências, abraçar essa egrégora que está disponível, né? Disponível, que eu digo, não é que ela fica 24 horas sentada trabalhando para a gente, ao contrário, né? Ela está muito além de tudo isso, né? Mas ela exige que nós estejamos coligados a ela, para percebermos o que querem nos transmitir e conseguirmos trazer isso para essa fisicalidade nossa de uma maneira simples, que a gente não precisa de tantas fórmulas, de tantos slides, de tantos livros, né, como foi no passado, para transmitir uma informação de sermos a gratidão. Então, como a gente consegue fazer isso e manifestar isso é pela simplicidade pela qual eles nos transmitem. Então, eles dizem, tudo já está pronto. Vocês aí embaixo, entre aspas aí embaixo, você só tem que permitir. Quebrar a resistência do velho mundo, essa é a nossa tarefa, né? Quebrar, que eu digo, é romper mesmo, com a resistência de que somos mais ou menos, ninguém é mais ou menos aqui, todo mundo é capaz. Só precisa se esforçar e praticar, perseverar, não tem que parar. E quando se cansar, faça 2 exercícios, né, que são fundamentais. Então, quando a frequência está baixando, como é que você aumenta rapidamente? Através da respiração. Então, você para tudo, senta, se alinha, fecha o mundo lá fora e respira conscientemente. Você tem que inspirar, levar o ar para o cérebro o mais fortemente possível, né? Então, o cérebro precisa de oxigênio, gente, para ele expandir, para aumentar a energia cerebral. Então, a gente inspira fortemente, solta o ar. E quando soltar o ar, a gente se mantém lá embaixo. O ar vai saindo, a gente vai. E a gente se mantém lá embaixo, no nosso centro cardíaco, lá no nosso centro. Nesse ponto, lá embaixo, quando sai o ar, é onde a gente se conecta com o nosso eu superior, com a fonte. Então, é o ponto que a gente chama de ponto zero. E a gente faz novamente essa inspiração forte, segura o ar durante um tempinho e vai soltando. Vai sentindo o corpo todo relaxado. E faz de novo. Então, você vai fazendo esses movimentos que são de respiração consciente. Você vai alinhando toda a sua energia de volta, todo o seu corpo de volta, toda a sua mente de volta, a mente vai se limpando. Então, sentiu que está baixando a frequência, entrou qualquer preocupação, ai meu Deus, ai não sei, para com a preocupação, não ativa,
Você volta para dentro e faz esse movimento de novo. Feito isso, o seu cérebro, né, a energia, ela é muito inteligente, né? Então, as pessoas que estão no processo evolutivo, quando já fazem isso, a energia inteligente já ordena essa pessoa, já organiza essa pessoa de volta. E quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai ficando integrado, organizado e capaz de administrar essa energia, a sua própria energia. Então, assim a gente vai crescendo, vai tendo autodomínio, né, vibracional e energético, para permitir que as novas frequências desçam, né, se façam em nós. Então, toda energia intrusa, você para tudo, aquilo não está coerente com você. Para tudo, se reorganiza e faz respiração consciente, até que isso vai se tornando parte de você. E você vai perceber que a sua respiração mudou completamente. Então, quando você chegar na respiração lá embaixo, como aconteceu a primeira vez que eu fiz, eu não tinha mais respiração, já sumiu. Falei, gente, será que eu ainda estou aqui? Porque a respiração ela ficou tão leve, tão suave. Falei, gente, peraí, deixa eu ver se ainda tem. Porque você vai começando a aumentar a frequência, quando você aumenta, né, a energia cerebral, aí entra a expansão, você está expandindo. Conectou o cérebro com o coração, você expande a visão, expande a consciência. Então aí a respiração é fundamental, gente. Não pode deixar de respirar corretamente, porque é o teu ritmo, é o seu ritmo. Ritmo cardíaco, ritmo cerebral, o seu ritmo. E aí você vai chegando no seu próprio ritmo. Então você tem um ritmo, que não é o do outro que sai correndo, que quer isso, que quer aquilo. É o seu. Então, para você estreitar essa brecha e chegar no seu ritmo, você tem que trabalhar a respiração. E aí sim, você vai começar a se conectar, né, e perceber mais do que você percebia antes. E isso ajuda a gente, no momento que tem uma preocupação, que tem uma dúvida, em todas essas energias de confronto. Ah, mas o que você está fazendo? Que processo evolutivo? Você para tudo, não começa a dar corda para esse negócio, né? Porque isso é a mente intrusa que falou, negócio complicado, né? Não, vamos para lá, vamos para lá. E ela quer te tirar de onde você está. Então aí você para, não aceita e se volta para você mesmo, a energia vai mudar. E aí você continua até que o corpo, a mente, o cérebro aceitam a energia que é a sua, porque essa é a sua verdadeira. As outras são energias soltas do planeta, de uma consciência coletiva que vai despejando lá notícias, entretenimento, bagunça, olha isso aqui, problema, só isso. Então a sua tem que estar limpa, em ordem, e quando vier essa, nem vai passar por você. Porque você está num nível mais elevado, ela não te alcança. Ela não tem como te alcançar. Ela vai passar assim e vai embora. Você fala, mas ai meu Deus, você de novo por aqui? E você vai perceber que você vai acabar dando risada para muita coisa, porque, gente, acontecem coisas que a gente sabe que tem coisas que são tristes, mas tem coisas que a gente tem que levar não tão a sério, né? Porque acabam sendo cômicas, né? Por que as pessoas estão vivendo dessa maneira? Né? Então, tem coisas que a gente realmente já não acredita mais. E aí, aquilo, como tudo é um reflexo, você se torna leve com aquelas coisas, aquilo também se torna leve. E alguém que estava brigando ali, de repente, ele deixa de brigar e começa a rir dele mesmo também. Então, esse é o movimento dessa frequência, que é o movimento de a gente tirar, né, as pessoas de um estado de sofrimento, né? Estado de sofrimento, estado de pressão psicológica, esses estados baixos, né? Baixos que levam a pessoa a ficar deprimida, ficar triste, para estados elevados, onde você vê que não tem nada, não tem necessidade daquilo. Né? Então, perceber uma energia intrusa,
não alimente. Por quê? Porque a consciência, quando está num processo evolutivo, ela sinaliza rapidamente. Ela fala, peraí, desculpa. No meu caso aqui, acontece uma coisa dessa, perdão, pelo amor de Deus, imagina, né? Como? Né? Porque estamos conectados a tudo isso, nós temos uma autorresponsabilidade, gente, muito grande. Por quê? Porque nós irradiamos, nós estamos fazendo, nós estamos auxiliando, existem um monte de pessoas envolvidas. Então, o nosso cuidado é redobrado. Então, e todos nós, né? Todas as pessoas também. Por quê? Porque estão junto de outros familiares, de amigos, de pessoas que muitas vezes não estão ligadas diretamente, mas indiretamente, seja no trabalho, seja onde for. Então, ela está impactando tudo. Então, quanto mais consciente ela está e mais alta a frequência ela está colaborando para todo mundo, mesmo que ela não fale nada. Então, as duas vibrações, frequências super importantes nesse processo, independente de do que você esteja vivendo, das circunstâncias, de tudo, mas duas que você tem que manter independente do mundo lá fora e independente do desafio que você esteja passando, são a aceitação e o entusiasmo. Então, eu posso não estar entusiasmada, hoje não estou entusiasmada, mas eu estou na aceitação. Eu aceito que eu estou assim, não estou entusiasmada, mas eu aceito. Eu estou aceitando o meu processo evolutivo. Estou aceitando que hoje eu não preciso ficar, toda. Não há necessidade, estou na aceitação. Estou tranquila, estou aceitando. Não vi determinadas coisas ainda, sei que outras eu preciso melhorar, mas eu aceito. O que eu posso fazer hoje para melhorar isso? Eu aceito. Então, essa aceitação que não é ficar ali jogada, né, dizendo, não é vítima. Aceitação não é ser vítima. Aceitação é eu aceito que o meu corpo hoje ele não tem condição para ficar, ele não quer. Por quê? Porque está sendo trabalhado internamente. Então, muitas vezes a gente tem que descansar mais, tem que estar num processo mais tranquilo, não tem que falar com ninguém, não tem que falar, tem que falar, pode falar, e assim. Então, essa aceitação é chave fundamental para que a frequência não despenque e para que você não se desmotive, se desanime achando que não está acontecendo nada. Então, uma grande chave para tudo isso, que é uma experiência que eu passei, que eu vivi, né, que muitas vezes não estava acontecendo nada. E eu falava, será que Deus esqueceu de mim? Tá tudo bem aí? Tem alguém aí? Não está acontecendo nada. E aí era onde estava acontecendo muito mais. Por quê? Porque tudo estava acontecendo no campo invisível. E eu ainda não tinha essa percepção. Tinha a percepção do invisível, mas não nessa dimensão, né? Então, eu falava assim, será que está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada, gente, não sei, estranho, né? E tudo estava acontecendo. Então, nunca subestime o plano superior, o plano invisível, né? Então, vamos sempre nos manter alinhados. Aparentemente não está, é justamente onde está acontecendo trabalhos muitas vezes mais profundos, trabalhos internos mais profundos. Então, a gente tem que permanecer aberto, disponível, porque aí vai vir alguma mensagem, vai vir algum movimento, vai vir alguma coisa que vai nos sinalizar que está assim acontecendo, mas que não chegou na nossa fisicalidade. Por quê? Porque nem tudo, porque as coisas demoram, né? Então a energia vai trabalhando, muitas vezes você não percebe. Outras você percebe, mas ainda não sabe o que aquilo vai te trazer na prática. Tá, mas na prática o que vai ser? A gente não sabe. Então tudo tem um tempo certo. Então vamos trabalhar, né, esse movimento agora desse novo ponto, né, que é a gente se consolidar internamente para receber essa nova dimensão e vivermos nessa nova linha do tempo, vamos chamar assim, né, como nos foi prometido. Gratidão.